Estou gravando este vídeo dia 2 de dezembro de 2025. Ultimamente, como você tem percebido nos meus vídeos anteriores, eu tenho gravado vídeos devocionais em locais abertos. Só que hoje eu terei que gravar num local fechado, no caso, na minha própria residência, porque hoje choveu muito e eu deveria estar no dentista uma hora dessas, ou então saindo do dentista, porque um dente quebrou. Mais ou menos aqui. A obturação quebrou e talvez eu volte para tentar ir lá de novo amanhã se não chover, mas choveu muito forte hoje à tarde, então em vez de ir para dentista acabei vindo para casa. Eu deveria ter gravado esse vídeo lá em São Paulo, num determinado local de São Paulo, mas eu fui praticamente expulso de lá porque o local foi praticamente privatizado. Cheguei a tirar fotos e começar a gravar esse vídeo lá em São Paulo, mas eu fui praticamente expulso de lá, né? Que se eu publicasse fotos e vídeos daquele local eu poderia levar uma multa, isso se não acontecesse coisa pior comigo. Mas tem um vídeo que eu gravei em São Paulo, no caso sábado à tarde. Graças a Deus o vídeo tá, apesar do vídeo ter 2 horas de duração, mas já tá com mais de 500 visualizações, talvez chegue a 600 ainda hoje. Isso se até a próxima segunda-feira, quando esse vídeo for publicado, já não ultrapassar 1000 visualizações, mas eu agradeço a Deus por tudo ter dado certo lá em São Paulo, no culto ao ar livre que aconteceu lá. E apesar de ter havido uma passeata contra Israel antes, pouco antes do culto do culto ao ar livre, mas graças a Deus tudo correu bem, né? Não houve nenhum incidente. E eu quero falar a respeito de um assunto que tem tudo a ver com essa época do ano. Infelizmente, né, não deveria ter, porque o verdadeiro Natal é o Natal de Jesus Cristo, o Natal onde celebramos o nascimento de Jesus Cristo, que veio a esse mundo para morrer no lugar da humanidade pecadora e dar vida eterna a todos aqueles que crescem nele. Só que, infelizmente, o Natal acabou sendo sinônimo para a maioria das pessoas, o Natal acabou sendo sinônimo de Papai Noel e Árvore de Tammuz. E, para quem não sabe o que é Árvore de Tammuz, deixei na tela final um vídeo a respeito desse assunto, que eu publiquei no meu canal no ano retrasado. E então Natal, infelizmente, Natal virou sinônimo disso. E essa época do ano tem muito a ver com oniomania. E o que é oniomania? É a compra compulsiva. Você ter compulsão por compras, achar que você só se sentirá cheio, você só se sentirá realizado se gastar o seu dinheiro. Nessa época do ano, né, você acaba ostentando nas redes sociais, acaba se socializando, as pessoas, você acha que se você não comprar nada para ninguém nesse ano, e a prática do amigo secreto, amigo oculto, né, cada lugar do país fala uma coisa, uns locais falam amigo secreto, outros falam amigo oculto, mas é a mesma coisa. É você tirar o nome de alguém, seja da família, colega de trabalho, colega de escola, enfim, ser um círculo social específico, tira o nome de uma pessoa, guarda em segredo o nome dessa pessoa. E quando eu era criança, até minha adolescência mais ou menos, tinha a prática de deixar bilhetinhos numa caixa para que as pessoas pudessem adivinhar quem seria o amigo. Então as pessoas mantinham o segredo. Hoje em dia é muito difícil as pessoas manterem segredo, mas é uma prática que ainda hoje existe, a prática do amigo secreto, do amigo oculto. Então toda essa tradição que a humanidade, né, o ser humano criou em cima do Natal, o Natal pagão no caso, de que Natal é sinônimo de presente, Natal é sinônimo disso, daquilo, acabou rendendo bloco para essa prática de gastar rios de dinheiro, uma fortuna. Isso tem a ver com a tal da Black Fraud também, né, que é uma data
que foi criada no dia seguinte ao Dia da Ação de Graças. Então, o comércio dos Estados Unidos começou a adotar essa prática de vender produtos a preços abaixo do mercado, abaixo do custo, enfim, seja lá o que for. Mas virou uma prática comum, e nos últimos anos a Black Friday acabou tendo tantas vendas quanto o Natal, e as vésperas natalinas, no caso, praticamente abrindo a temporada de compras de Natal. E a Animania não se restringe, obviamente, só ao Natal. A pessoa acaba tendo compulsão por compras, que existem muitos vícios, compulsões. A pessoa tenta preencher o vazio dos seus corações, o vazio de suas vidas, com algum vício ou compulsão, seja com drogas, seja com álcool, seja com sexo, seja com comida, enfim, alguma coisa. Tenta preencher seu vazio com alguma coisa, música secular, shows, baladas, uma série de outras coisas, lícitas ou ilícitas. Só que quando você exagera demais em alguma coisa, aquilo acaba se tornando um laço para você. Quando alguma coisa lícita acaba se tornando uma prática doentia, uma prática patológica. Sem aquilo você não consegue se sentir bem, você não tem paz, você não tem sossego, você precisa sempre fazer aquilo, repetir, repetir, e muitas vezes em doses maiores você acaba se tornando viciado. Até a academia se torna um vício se você exagerar. Eu, por exemplo, eu deixei de lado a academia, não frequento mais academia por uma série de motivos. Então, se você, hoje em dia, nós estamos na cultura do culto ao corpo, na padronização da beleza. Então, se você não seguir determinado padrão de beleza, ou se você não ir para academia, se você não ostentar nas redes sociais uma vida perfeita, entre aspas, você não é ninguém, você não é nada, você acaba sendo cancelado, você acaba sendo ridicularizado, até mesmo perseguido em alguns casos, sofre bullying muitas vezes. Quem estuda numa escola, numa universidade, sabe do que eu estou falando, e até mesmo no meio corporativo, você acaba sofrendo bullying, se você não segue o que a maioria da firma faz, você é ridicularizado, você é perseguido, você é colocado para escanteio, você não cresce na empresa. Então, tudo isso faz parte de uma cultura do consumismo. Você tem que consumir, você é obrigado a consumir. Se você não consumir, você não é nada, você não é ninguém, você é descartado, você é deixado de lado, você até mesmo as pessoas ignoram você, você tem dificuldade para fazer amigos, você tem dificuldade para se relacionar com as pessoas. Eu, como melancólico, tenho sentido isso ao longo de praticamente toda a minha vida. Já estou com 51 anos, então uma parte da minha vida eu tenho tido dificuldade nessa área de me relacionar com as pessoas, por não falar a mesma língua da maioria das pessoas que estão ao meu redor. Então, é claro que tive muitas mudanças na minha vida, amadureci em muitas coisas, mas mesmo assim eu sempre tive essa dificuldade em me aproximar das pessoas, em fazer amizades. Então, se você é melancólico, você entende o que eu quero dizer. Com certeza você já passou por isso em pelo menos algum momento da sua vida. E então o consumismo acaba se tornando algo obrigatório pela sociedade capitalista, pela sociedade hedonista. O hedonismo é um dos males da humanidade atualmente, que você tem que ostentar, você tem que ter prazer, que o prazer é o auge da sua existência na Terra, de que se você não curte a vida, se você não se diverte, se você não extravasa suas emoções, você não é nada, não é ninguém, você não viveu. Porque o conceito que o mundo tem de vida, de diversão, de entretenimento, é muito diferente daqueles que baseiam suas vidas na Bíblia, palavra de Deus. Eu quero ler alguns trechos da Bíblia para nos orientar a respeito disso. Porque nós não devemos basear nossas vidas em ter, mas devemos basear nossas vidas no ser. Porque o mundo hoje em dia valoriza mais o ter do que o ser. A sociedade atual, ela coisifica as pessoas e personaliza as coisas. Personaliza, até os animais são personalizados. O animal acaba sendo tratado como um ser mais importante que o ser humano.
ser humano deixado de lado e o animal é hipervalorizado. Tanto que aqui em Sorocaba já foi inaugurado a clínica para animais, né, clínica veterinária, e o hospital municipal não foi inaugurado até agora. Então é algo, para você ver, pra você ter uma noção do quanto o ser humano é desvalorizado, e os animais são colocados num nível muito acima do ser humano. Então, diz aqui na Bíblia, primeiramente Isaías capítulo 55, versículo 2, parte A. Além de todo versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Na versão corrigida, a tradução revista corrigida dessa segunda parte do versículo 2 de Isaías 55, ela dá a entender que fala a prosperidade terrena, só que a prosperidade terrena é a visão do mundo, segundo o mundo, mas aqui essa tradução eu acredito que interpreta melhor, porque quando nós obedecemos a Deus, quando nós vivemos de acordo com o que Deus deseja para nós, podemos estar na penúria, podemos estar na pobreza material, passando mas não nós estamos satisfeitos. Nós podemos até estar passando necessidades materialmente falando, mas Deus nos supre. Deus, ele é o provedor, ele nos coloca pessoas no nosso caminho, coloca pessoas no nosso caminho que não nos faz mendigar o pão, passar fome, porque Deus supre tudo que é necessário para nós. Deus permite que recebamos o suficiente para sobreviver. E então, quando nós gastamos dinheiro naquilo que é supérfluo, nós priorizamos mais aquilo que é supérfluo do que aquilo que é essencial, nós acabamos vivendo fora da vontade de Deus. E lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 21, encontramos também o seguinte: então Jesus lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Isso é Jesus falando. Agora vamos lá para as cartas do meu xará apóstolo. Primeiramente, no caso uma só, né? Porque as outras duas são de outros autores. Mas a primeira carta do meu xará apóstolo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que não, peraí. É versículo 12, desculpe. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É isso mesmo. Então, como já disse, até mesmo aquilo que é lícito, aquilo que é permitido, aquilo que não é pecado em si, você pode se tornar pecado a partir do momento que se torna um Deus na sua vida, a partir do momento que toma o lugar de Deus na sua vida. Então você tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas da carne, que podem levar você ao pecado, ainda que não seja um pecado em si, mas elas podem levar você ao pecado se você tratar isso como um Deus, como algo patológico, algo doentio. E agora vamos para a carta de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10, onde a Bíblia nos diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis. A tradução revista corrigida fala adúlteros e adúlteras. É mais pesado o negócio. Mas aqui fala infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós, ou seja, somos templo do Espírito Santo, e por sermos templo do Espírito Santo, devemos cultuar a Deus com todo o nosso ser, inclusive na área financeira, na área das necessidades básicas, enfim. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Ou seja, não é buscando coisas materiais que encontremos satisfação, mas é buscando a Deus, porque as coisas materiais, quando buscamos a Deus, as coisas materiais são consequência. Elas são, Deus nos dá somente aquilo que precisamos, porque muitas vezes aquilo que queremos satisfaz nossa carne, mas nos afasta de Deus. Então devemos tomar cuidado com isso também. E finalmente, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Na versão King James, atualizada, onde está escrito soberba da vida, está escrito ostentação dos bens. Então, ostentação também é um perigo, é uma armadilha, é um laço. Devemos tomar cuidado com isso também. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E ultimamente tenho postado vídeos devocionais longos, mas esse vídeo eu acredito que já é uma mensagem já é o suficiente. Então tome muito cuidado com esse consumismo desenfreado, essa ânsia, esse desejo de você consumir, de você ser igual lá do Instagram, porque eu tenho que usar roupa de rico, porque eu tenho que comprar tal coisa que influencer usa, que youtuber usa, que instagramer usa. Então muito cuidado com isso, que são armadilhas que o mundo, a carne, o diabo colocam dentro de nós para nos fazer afastar da presença de Deus. E se você acha que esse vídeo precisa ser divulgado, curta, compartilhe seus vídeos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe. E até de pesquisa.